Continuando a ferida da humilhação, a ferida da humilhação, ela é causada entre 1 e 3 anos de idade. Então, quando a gente vem na Terra para curar essa ferida, ela está relacionada ao nosso ter e ao nosso fazer, e não ao ser, é o ter e fazer. Ela desperta no momento que a criança está aprendendo a comer sozinha, usar o banheiro sozinha, tomar banho, escutar, entender o que os adultos falam. Nesse momento que ela pode começar a despertar essa ferida. No livro da Lise Bourbeau, ela usa esse termo despertar para reforçar isso que eu falei, no sentido de que a ferida já estava ali e a gente só vai despertar, para não colocar culpa nos pais, a culpa dos pais, porque isso não resolve, né? Porque eu gosto dessa ideia, porque realmente não resolve o problema, não cura a ferida. Ficar culpando, achando culpados e culpando eternamente não cura a ferida de ninguém, né? Muito pelo contrário, aumenta mais a ferida do abandono e outras feridas. Então, ela sente a ferida, o primeiro momento que ela toca nessa ferida dela é quando ela sente que um dos seus pais tem vergonha dela, porque ela ou tá suja, ou fez uma má criação em público, ou tá mal vestida, ou não foi no banheiro direito, enfim, quando os pais demonstram que estão com vergonha dela. Então, ela, nesse momento, ela se sente humilhada. Independente da situação ser realmente humilhante, a ferida ela é despertada e fica muito maior do que deveria, do que seria só o problema em si. Para ela, vira uma coisa gigantesca e ela confunde o fato de vergonha, o fato que os pais estão dando bronca ou enfim, irritados com ela. Então ela sente assim, não é que eu fiz porquice, eu sou porca, seu porquinho. Sabe quando a mãe chama a criança, ainda chama os parentes, fala que porquinho, passou cocô na parede, olha que porco. Você entendeu, né? Então a criança ela não vai entender o fato, ela vai entender como ela. E nisso ela vai se sentir humilhada. Então ela vai ter uma ferida da humilhação na alminha dela. Entendeu? Então os pais estão com nojo da criança. Então os pais demonstram isso e aí ela sente que está sendo humilhada pelos pais. Ela se sente humilhada pela situação. Por exemplo, uma criança faz xixi na cama. Um exemplo de uma senhorinha, uma freira, né? Que tinha uma menina no orfanato que fazia xixi na cama. A freira, o que ela fazia? Ela obrigava a menina que era interna do colégio de freira carregar o lençol tudo sujo nas costas para todo mundo ver que ela fez xixi na cama, para humilhar ela, para mortificar, para que outras pessoas vejam, olha, ela fez xixi na cama. E a freira, achando que fazendo isso, está corrigindo a criancinha, que depois daquilo ela nunca mais vai fazer xixi na cama. Muito pelo contrário, ela vai criar mais vergonha e mais provável que ela continue fazendo xixi na cama. Tá? Então, é um exemplo. Toda criança que tem uma ferida da humilhação, ela passa por mais humilhação e essa ferida só piora. Ela tá na fase de descobrir, tá na fase de aprender o que é, o que não é. Então ela, nesse momento, se você ri dela, se você tenta humilhar ela, você tá ofendendo a honra da criança e ela se sente, nesse momento, humilhada. E essa ferida pode ficar por muitos e muitos anos, até que ela faça uma terapia, tenta entender a causa disso e aos poucos ir limpando e curando isso com bastante treinamento, porque depende do tamanho da ferida de cada um, né? Por exemplo, a criança que brinca na lama, essa parece tão boba, né? Parece, mas uma criança vai achar ruim que tá suja. Não, então, não é a questão da criança achar ruim que tá suja. É ela sentir que os pais estão com vergonha dela estar suja. Entende? Ela sente. Então, a hora que ela vê que os pais estão com vergonha dela, que ela chegou toda suja de barro, que ela vai sentir? Nossa, ela se sente humilhada, porque eles não gostam do que ela tá aprontando ali, né?
Então, se humilhar a criança na frente de outras pessoas, seu porco vai tomar banho bem na frente de outras pessoas, aí a ferida da humilhação dela aumenta. Então ela vai começar a achar que ela dá nojo para os seus pais. Ela não vai entender, é porque eu tô suja. Não, a criança não é um adulto. A criança vai confundir a situação com ela. A gente falando assim, a gente fala assim, ai, que coisa ridícula. Ridícula para você que é adulto agora, que tá ouvindo isso agora. Uma criança não tem um cérebro igual ao seu. Uma criança não tem um lóbulo frontal formado, ela não tem um monte de parte formada, ela não faz a distinção do racional do emocional, ela vai sentir aquilo como se fosse real e direto contra a pessoa dela. Não tem essa de que é porque o fato em si é porco. Não, minha mãe tá me chamando de porca. E aquilo vai ficar gravado e na frente dos amigos dela ainda. E ela vai ficar com essa ferida há muito tempo. Então ela começa a ter vergonha do comportamento dela, do que ela faz. Ela fala, mas então, o que agora? O que eu vou fazer? Então ela vai se sentindo humilhada. Ela começa a ter vergonha de ser quem ela é. Vergonha é diferente da ferida da rejeição. Lembra que a ferida da rejeição, ele não se sente no direito de existir? Não é que ele tem vergonha de existir. Ele não se sente humilhado. Ele simplesmente sente que não é bem-vindo ao mundo. É diferente. E a ferida do abandono? Ele tem vergonha de existir? Não, o abandono pendura nas tuas costas. O abandonado, ele não tem vergonha. Uma coisa que o abandonado não tem é vergonha. Porque ele vai chegando de mansinho e vai pendurando no seu cangote. Aquela pessoa que vai pedindo conselho, vai pedindo ajuda e vai pendurando na sua cabeça, vai fazendo um ninho na sua cabeça. Enquanto que a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela tem vergonha de ser quem ela é. Da essência dela, ela tem vergonha. Você vai ver que a característica de comportamento dela são muito diferentes. Normalmente a ferida da humilhação é vivida com a mãe, quando é a mãe que cuida, né, das crianças. Que dá banho, etc, né? Pode ser que seja também ao pai, né? Na questão de fala, audição, mas nesse caso o acerto de contas teria que ser com os dois pais, então depende de cada caso. Qual que é a máscara da criança que desenvolve a ferida, que já tem a ferida da humilhação? É a máscara do masoquista. O masoquismo é aquele comportamento da pessoa que ela encontra satisfação em fazer ela mesma sofrer, ela sente prazer nela sofrendo. Por quê? Porque ela vai lembrar dessa ferida, foi o que ela viveu a vida inteira, ela fica recriando essa situação de humilhação e de sofrimento. Ela sente prazer em sentir dor e em fazer outras pessoas sentirem dor. Essa dor pode ser mental, uma dor psicológica, não precisa ser dor física. Não tô falando que é uma pessoa que sai machucando as pessoas fisicamente, mas é aquela pessoa que é masoquista no sentido psicológico, de torturar outras pessoas, torturar a si mesma. E ela sente prazer em sofrer, em se autotorturar e torturar todo mundo ao redor dela. É impressionante. E ela procura isso de forma inconsciente. Lógico, 97% do nosso comportamento é controlado pelo nosso inconsciente. Então ela se planeja para se machucar e se autocastigar antes que alguém faça isso com ela. É o que ela faz, é o que ele faz ou não faz, ou o que tem e não tem, que desencadeia a ferida da humilhação. É o fazer e o ter, não está relacionado ao ser. Você vê que não está relacionado ao ser, é o que ele faz e o que ele tem. É o ter e o fazer, porque o ser está relacionado só com a rejeição, que é a primeira ferida. Aí a segunda, abandono e agora humilhação, já estão relacionados ao fazer e ao ter. É um pouco mais externo. Você pode falar assim, nossa, mas eu tenho vergonha de tal situação. Não, se você tem vergonha daquela situação, você tem culpa, é um sentimento de culpa. Quando você se sente mal, envergonhado, humilhado por causa de algo que você fez, do seu comportamento, é de você, da sua atitude, aí é a ferida da humilhação e da vergonha. Entende? É bem sutil a diferença de culpa e a ferida da humilhação.
é bem sutil, porque a culpa tá ligada a um fato. Aquele fato que aconteceu, eu não concordo, eu me sinto mal com aquele fato, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz aquilo, eu não sou, aquilo lá não sou eu consegue separar muito bem o fato na culpa. Agora, na vergonha, na humilhação, a pessoa não separa o fato da atitude dela. Ela gruda naquilo e ela fica se sentindo humilhada. E ela fica se auto-torturando, se punindo, se castigando por ter agido, feito daquela forma. Então, toda vez que eu falo agora o masoquista, eu tô falando da pessoa que tem a ferida da humilhação. Uma pessoa pode viver uma experiência de vergonha ou de humilhação sem que se desperte essa ferida. Então, pode acontecer? Pode, porque cada um é único, né? Não é todo mundo igual. Agora, por outro lado, uma pessoa masoquista que tem a ferida da humilhação pode viver uma experiência de rejeição e se sentir mais humilhada do que rejeitada. Por quê? Porque depende do tamanho da ferida que ela tem e de qual ferida que ela tem. Mas como é que fala assim? De qual ferida que tá mais forte dentro dela? Porque todo mundo pode ter um pouquinho de todas, de alguma forma, de leve. Mas aquela que tem mais a ferida da humilhação, numa situação de rejeição, ela não vai se sentir rejeitada, porque não é a ferida dela a rejeição. Aquele que tem a rejeição vai sentir mais rejeição. Então, cada um vai reagir conforme a sua ferida, conforme aquilo que tem dentro de si. Entende? Como eu já expliquei, a vergonha e culpa são coisas que parecem iguais. Eu tô me sentindo culpada por causa que eu tô com vergonha daquilo. Não, é diferente. Culpa não é vergonha. Tá? A gente se sente culpado quando a gente tá julgando que é algo errado que a gente deixou de fazer. A gente fez algo errado. A gente deixou de fazer algo errado. Ou a gente deixou de fazer algo. Eu considero que aquilo que eu fiz é errado, né? Agora, vergonha, eu considero que eu sou errada. O meu eu é diferente o que eu fiz de quem eu sou. Então, você tem que separar o que você fez de quem você é. Você pode ter tido um comportamento não adequado, não podia ter sido melhor, podia, mas foi só um comportamento, eu posso mudar isso muito fácil. Tá tudo bem, já me perdoou, pronto. Agora, se você tem a ferida da humilhação, você vai ficar grudado nessa ideia de que esse comportamento sou eu. Tô com vergonha de mim, igual a criança quando chegou em casa suja. Eu tô com vergonha de quem eu sou suja. Não, você não é suja, você está suja. Entende? Você está, você não é. Então, a ferida da humilhação a gente não consegue separar o eu estou do eu sou. Eu tive essa atitude de eu sou essa pessoa que teve essa atitude. Então, ele não consegue desvincular uma ideia da outra e sofre, fica se punindo, se criticando, se condenando, se torturando, se xingando de burro, de feio, de gordo, de sujo, de porco. O tempo todo se autocriticando, porque esse é o masoquismo dessa pessoa que viveu na humilhação, que tem essa ferida, e ela não tá curada, ela fica tendo essa característica para ficar revivendo, recriando essa situação, até que ela cai em si e fala, peraí, por que eu tenho que ficar me sentindo assim? Peraí, vamos parar. Por que eu tenho que ficar me auto-infligindo dor, me auto-infligindo críticas pejorativas para eu me sentir me auto-humilhando? Por que eu tenho que ficar me auto-humilhando dessa forma? Qual a necessidade disso? Estou revivendo uma ferida de infância? Ou estou encobrindo uma ferida de infância para fingir que eu não sinto nada e eu estou revivendo, só que sem aprofundar, como se isso fosse normal. Na descrição física, cada pessoa tem uma característica física. Isso é um estudo feito, tá, gente? Não é 100% assim, tudo tem todas as opções e possibilidades, mas eu achei muito interessante para ajudar a diagnosticar quais são as minhas feridas. Na descrição física da máscara do masoquista, a pessoa que tá se sentindo humilhada, se sentiu humilhada durante algum momento da vida e veio curar essa sensação de humilhação, ela se julga ser sujo, sem coração, porco ou menor que os outros. Aí ela desenvolve um corpo grande que vai dar vergonha
Não tô falando corpo musculoso, aquela pessoa que vai enchendo o corpo de coisa para esconder, porque ela tá tentando, o próprio corpo dela tá tentando esconder quem ela é. Normalmente é a pessoa que tem a tendência a engordar mais. Por quê? Porque ela tem vergonha de quem ela é, então a gordurinha vai tampando, vai fechando, escondendo ela. Você vê que tem vergonha, não é que ela quer sumir, ela quer só se esconder, é diferente da rejeição. A rejeição ele quer sumir e desaparecer, não tem direito à existência. Agora já o da humilhação, ele só tem vergonha, então ele quer esconder a vergonha que ele sente da humilhação que ele sentiu. Então ele se protege atrás dessas gorduras todas, do seu superpeso. E aí tem muitos estudos sobre isso, como que o corpo tem a ver com as nossas emoções. Vergonha de ser quem é, vergonha das memórias ou vergonhas e feridas de humilhação é a que gera um corpo mais fofinho. Eu vou falar assim com muito amor, muito carinho. A humilhação pode ser também, gente, feita em outras situações que não infância, né? A humilhação pode ter sido feita a partir do momento que você não vai lembrar da infância. Você vai falar assim, essa humilhação eu senti, sei lá, quando eu já tinha uns 18, 17, 10, tá, mas pode ter certeza que tinha essa humilhação também na sua infância, senão você não reviveria ela na sua fase adulta. A gente revive as humilhações, as feridas que estavam na nossa infância, até que a gente busque terapia, autoconhecimento e cura dessas feridas, né? É difícil você reconhecer a máscara dos masoquistas nas pessoas que conseguem controlar o peso, porque tem aquelas que conseguem fazer dieta e disfarçar, né? Agora, se você ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha a ferida da humilhação. E aí, querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que o humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre. Um exemplo de uma mulher que, querendo agradar o marido, aceita que a sogra vem morar na sua casa. Esse é um exemplo. Então, pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga, então, obrigada a cuidar da sogra. Então, o masoquista tem o dom de se colocar em situações que tem que cuidar de alguém. Assim, ele esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais carrega coisas nas costas, mais peso ganha, mais gordinho fica. Então, toda vez que o masoquista tenta tudo pelos outros, é muito parecido isso aqui com abandono, né? Esse aqui pra mim é muito parecido com abandono. Então, toda vez que o masoquista tenta muito fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições a si próprio. É muito parecido até aqui com o do abandono. Vamos achar mais diferenças. Então, ele acredita, o masoquista, que se despender um tempo para ajudar os demais é algo que não vai trazer vergonha. Se eu for ajudar outras pessoas, isso não vai me trazer vergonha. Então, muitas vezes ele se sente humilhado porque os outros se aproveitam dele. Então, em toda situação, o que você vai usar para distinguir qual ferida que é, porque você vê que essa aqui é parecida com o comportamento do dependente, né? De ficar fazendo tudo para ajudar todo mundo. Você vê que é muito parecida. Só que a diferença de um e a motivação de um e do outro é diferente. Esse aqui, do abandono, ele tá fazendo tudo isso para ele ser elogiado, para ele ter apoio, para ele cuidar da vida dele, para ele ter apoio, para ele se apoiar na outra pessoa. Ele vai se esconder atrás do outro e vai virar tipo um parasita, porque ele não consegue tomar conta da própria vida. Enquanto que na ferida da humilhação, você vai fazer de tudo para ajudar o outro, mas não com o intuito de receber apoio do outro e não sabe cuidar da própria vida, mas com o intuito de se auto-torturar. É a intenção dos dois que muda. Num, você quer receber apoio daquelas pessoas, elogio. No outro, você quer se auto-torturar porque você sente que você não
pode ser feliz e ter tempo para você. Então você vai se entupindo de tempo para você se punir, falar, eu não tenho tempo para nada, eu não mereço, e se autoculpa, e fazendo isso com aquela sensação de se auto-torturar e se auto-infligir sofrimento. Então vou continuar outro vídeo com um outro vídeo, peraí.